do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 46, na cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. 5. Ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se entre a cruz e entre os ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz, achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fonte empastada de sangue no madeiro e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um novo jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeças no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Com esta mensagem, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje, dando mais uma vez uma boa noite a todos vocês que deixaram seus lares e vieram aqui aprender um pouco da doutrina espírita conosco. São todos bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam bem-vindos. Esperamos que gostem e continuem aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Aos que nos assistem pelas redes sociais, as nossas boas-vindas também. E sempre faça a mesma recomendação. Os que nos assistem pelas redes sociais, os mesmos irmãos que estão aqui presentes, divulguem o link da nossa reunião, divulguem a doutrina espírita. Como nos diz Emmanuel, divulgar a doutrina espírita é também uma forma de caridade. E nós sabemos que a nossa mensagem sempre pode ir de encontro a alguém que está necessitando daquele alento, daquela palavra, para um momento de dor, para um momento de aflição, para um momento de agonia. Então vamos divulgar. Hoje, nós temos a satisfação de receber aqui conosco o Wilson de Paula. Que ele seja bem-vindo, que ele seja inspirado e amparado pelo seu anjo da guarda, seus benfeitores amigos, para que ele se saia bem e consiga passar para nós o trabalho que ele preparou com tanto carinho. E eu convido a todos para levarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus, para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, permita que os vossos benfeitores espirituais, os protetores desta casa, nos guiem, nos guardem, nos amparem durante a nossa reunião de hoje, para que tudo corra na mais perfeita normalidade. Que o nosso irmão Wilson, mais uma vez, seja amparado, seja inspirado, para que possa se sair bem na sua proposta de hoje. E assim, Senhor Jesus, confiante de que seremos assistidos,
Confiante de que seremos amparados, damos por iniciada a nossa reunião de hoje. E que assim seja. Vou falar agora. Boa noite a todos. Boa noite. A saudação também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a esta casa, né? E quando a gente é convidado para apresentar um estudo, é sempre uma grande oportunidade, é um grande estímulo para que a gente possa estudar mais. E todos nós precisamos estudar. Então, gratidão pelo convite. O tema que foi proposto é motivo das aflições, que basicamente nós vamos encontrar lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, como causas das aflições, né? Que tem o mesmo sentido. Quando nós falamos sobre causas ou motivos das aflições, para que a gente possa ter uma compreensão maior, nós precisamos ter muito claro, dentro do nosso conhecimento da doutrina espírita, sobre a pluralidade das existências. Porque se nós não olharmos para esse aspecto, fica difícil compreender o que a gente vai ver aqui no estudo, né? Então aí é a lição de casa. Se alguém tem alguma dificuldade, vai lá no Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu pai para compreender um pouco mais a respeito desse princípio básico. É um dos princípios básicos da doutrina. E também a gente ter claro que as reencarnações, a reencarnação é uma manifestação da justiça divina em nossas vidas. Temos claro também a questão da lei de causa e efeito. Nós percebemos que, para nós espíritas, parece claro a questão da lei de causa e efeito quando a gente olha para um efeito do momento, para aquilo que alguém está passando no momento, e nós tentamos imaginar lá atrás o que aconteceu, o que provocou isso. Mas nós temos ainda uma certa dificuldade de colocar a lei de causa e efeito no nosso dia a dia no sentido de futuro. Muitas vezes nós nos precavemos de tantas coisas, achando que fazendo tudo aquilo nós vamos evitar determinadas situações. Sim, nós temos que ser prudentes. Mas tem coisas que, se nós tivermos que passar, nada vai segurar, nada vai impedir. Então vamos lá. Dentro do Livro dos Espíritos, lá na parte segunda, no capítulo 6, que fala da vida espírita, aqui 257 não é uma pergunta, porque a gente sabe que em algumas partes do Livro dos Espíritos, Kardec coloca ensaio teórico e aí de algum assunto, né? Então aqui não há uma pergunta. É Kardec que faz, digamos assim, uma síntese, um apanhado geral daquilo que os espíritos nos esclareceram nas questões anteriores. Então o que interessa para nós aqui nesse momento é esse pedaço aqui. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quando Kardec coloca aqui que são devidos à nossa vontade, aí a gente pode pensar, nossa, mas
eu não tive vontade de estar aqui nesse momento passando por isso, né? Só que se nós formos lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, quando ele coloca na terceira parte as potências da alma, ele coloca a vontade como sendo uma das potências da alma. E vontade não é desejo. Vontade é aquilo que vem acompanhado de uma ação. Então é uma escolha que a gente fez em um determinado momento e partimos para a ação, né? E agora estamos colhendo o resultado, estamos sofrendo a causa, o efeito daquela causa anterior. Importante nós olharmos também, lá para o item 3, antes de entrar nas causas, nos motivos, onde Kardec vai colocar por que uns sofrem mais do que outros. Isso como reflexão. Então a gente para, né, a gente vira e mexe, de repente, por que tem essa diferença? Né? Uns sofreram tantos e outros a gente praticamente não vê sofrimento na vida deles. Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. É claro que aqui nós estamos falando a visão daqueles que não creem na pluralidade das existências, não creem em reencarnação. Então o que vai acontecer? Olha para a sociedade, olha aqui para o nosso país, para o nosso planeta e começa, não, por que essa diferença? Ou então até bem próximo, né? Por que esse vizinho aqui sofre tanto? Por que o outro tem uma vida tão boa? Porque uns nada conseguem, ao passo que aos outros tudo parece sorrir. Para uns a coisa é sempre tão difícil, para outros parece tão fácil. Aí nós precisamos nos lembrar aqui, Deus é perfeito. Então na sua infinita perfeição, quando a gente olha para os atributos divinos, nós vamos encontrar que um deles, Deus é soberanamente bom e justo. Nós temos que ter convicção disso. Porque se a gente tiver dúvida com relação a isso, nós vamos ter dúvida com relação ao motivo das aflições. Então, se as vicissitudes, as dificuldades da vida derivam de uma causa, e se Deus é justo, essa causa também tem que ser justa. Porque nada acontece sem a permissão divina. E aí Kardec vai dizer que nós, no nosso processo evolutivo, nós precisávamos ter uma maturidade maior para que a doutrina espírita chegasse e nos orientasse melhor com relação a isso. Não que Jesus não tenha nos falado sobre essa questão de causa e efeito, né? Ele não diz com essas palavras, mas o que significa? Não julgueis para não serdes julgados. Julgamento, causa, ser julgado, efeito. Vá e não peques mais. O que ele estava mostrando? Olha, isso que você está passando é efeito de uma causa. Então, se você continuar no erro, vai se repetir. E pode ser pior, pode ser mais complicado do que o que aconteceu aqui. E nós vamos ver também aqui no estudo que nem todas as situações podem refletir o efeito de uma causa, né? Quando a gente olha na linha de provas e expiações. No Evangelho de Jesus também tem essa situação. Se nós observarmos atentamente aquela passagem da hemorroíça, aquela que tocou a túnica de Jesus e ficou curada, naquela passagem o que Jesus fala é diferente do que ele fala para os outros. Vai e não peques mais. No Evangelho de Lucas consta,
Jesus disse a ela a mesma coisa, né? Tua fé te curou. Vá em paz. Então, provavelmente a situação dela era diferente dos demais a quem Jesus curava naquela época. Então, nós precisamos nos recordar que muitas vezes nós temos escolhas para fazer e a gente olha para aquele caminho que parece o caminho mais fácil, porque um aqui está asfaltado, o outro não, né? A gente olha e faz a escolha mais fácil, mais simples, sem imaginar que ali, pouco mais à frente, pode ser completamente diferente do que nós estamos vendo nesse momento. Muitas vezes, ao invés de seguir na direção da luz, nós nos desviamos. Isso vai refletir. Então, onde está a causa, onde está o motivo das aflições? Kardec separa, e aqui quando a gente fala Kardec, é porque nessa parte do capítulo são comentários de Kardec. Vem lá os versículos do Evangelho, os comentários de Kardec, depois que vai entrar nas instruções dos Espíritos. Então, causas atuais das aflições. Geralmente são consequência natural do caráter ou do proceder daquele espírito encarnado. Se a gente tem uma conduta inadequada, nós vamos ter consequências ali na frente. Então, se nós agimos com imprevidência, com base no orgulho, ambição, egoísmo, que isso reflete ainda um caráter deficitário, né, nosso, um procedimento inadequado, certamente nós vamos atrair para nós os raios aí como consequência, né? Os raios aqui representando sofrimento, representando dor. Quantas situações poderiam ser evitadas se nós agíssemos de uma outra forma? As ruínas financeiras, e aqui nós estamos falando apenas da vida atual, da reencarnação atual, por isso causas atuais. Quantas vezes alguém que se encontra numa ruína financeira não é decorrente do fato de repente ter gasto mais do que ganhou, não ter administrado bem os seus recursos, ter esbanjado, sempre com o supérfluo. Quantas uniões infelizes, né? Então nem sempre um casamento infeliz, uma amizade complicada, nem sempre é fruto de situações passadas, de reencarnações passadas. Muitas vezes no casamento é a escolha que não foi baseada no amor, é uma escolha que de repente foi baseada em outros interesses. Disputas e desentendimentos que a gente vê, que às vezes num determinado momento eu poderia ter sido mais ponderado com aquele meu amigo, com o meu sócio, não fui, e aí a coisa foi se agravando e aí ficou aquele relacionamento, né, altamente conflitante. As doenças e enfermidades. Quantas doenças, quantas enfermidades nós sofremos porque a gente, nesta reencarnação, não cuidou bem da nossa saúde, na alimentação, na falta de exercício. A doutrina espírita nos mostra isso, essa importância, né? Nós temos dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, temos lá um item, cuidar do corpo e da alma. É importante cuidar do nosso corpo. Decepções e infelicidade em relação aos filhos também podem ser apenas relacionadas à atual reencarnação. Lá na infância, nós não corrigimos
as más tendências daqueles espíritos recém-reencarnados, não proporcionamos a educação no lar como deveríamos. Pelo contrário, os exemplos que a gente dava para eles era de agir com base no egoísmo. Aí o que vai acontecer lá na frente? Eles vão agir conosco também de forma egoísta, demonstrando a sua ingratidão. Então, a causa, o motivo, está na vida atual. Uma coisa que identifica muito, né, que pode dar uma pista para a gente de que a causa está nessa reencarnação, é quando a gente pensa assim, a gente reflete, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Essa é uma demonstração de que nós estamos conscientes de que a causa é do agora, não é lá do passado reencarnatório. E a gente precisa lembrar sempre, somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos vítimas de ninguém, nós não somos vítimas de nada. Aquilo que nós construímos, nós herdamos. Pelo lado positivo, pelo lado negativo. O homem evitará as vicissitudes, as dificuldades da vida, quando trabalhar por melhorar-se moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós ainda estamos numa fase, né, aqui na Terra, em que a preocupação com a melhora intelectual é sempre maior do que a preocupação com a melhora na parte moral. Temos que lembrar que existe uma diferença entre a lei humana e a lei divina. Normalmente, a lei humana, ela pune aquele que causa prejuízo à sociedade ou causa prejuízo ao outro. E muitas vezes esse prejuízo, né, passa despercebido e ele nem é punido pela lei humana. A lei divina, aos olhos divinos, não passa nada oculto, nada escondido. Sem contar que a gente sofre o efeito não só daquilo que nós fazemos que prejudica o outro, mas também daquilo que nós fazemos e prejudica apenas nós mesmos, que é uma situação que a lei humana não pune. Precisamos lembrar sempre de que Deus, nosso Pai, Ele é um Pai educador. Então, quando Ele permite o efeito, as consequências das nossas ações na nossa vida, quando Ele permite que algo aconteça que nos faça sofrer, que nos faça sentir dor, Ele não está punindo. É uma forma de educar para que nós mesmos possamos perceber que, olha, eu preciso começar a agir de uma outra forma. E quando a gente pratica aquilo que nós aprendemos, essa é a forma verdadeira de nós nos educarmos a nós mesmos. E Deus é misericordioso, por isso que Ele nos concede novas oportunidades. Então, diferente do que muitas religiões veem, principalmente aquelas que não creem na reencarnação, na pluralidade das existências, que eles acreditam que errou, vai ser castigado eternamente. Não, Deus é misericordioso. Ele concede oportunidades para que a gente possa recomeçar e tentar novamente, quantas vezes necessário. E as causas anteriores? Os motivos anteriores das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Como que a gente entende isso, né? Existem situações na nossa vida que, quando a gente olha, e às vezes na situação de alguém próximo também, que a gente observa, que parece que foge completamente ao nosso controle,
ao nosso entendimento. A gente olha, eu consegui refletir sobre a minha vida até hoje e não consigo identificar algo que pudesse ter provocado aquilo que eu estou passando neste momento. Ou eu tenho um parente, um familiar muito querido, um amigo muito querido, eu vejo a situação dele, conheci ele desde pequenininho. Nossa, mas uma pessoa tão boa, tão correta, por que está passando por isso? Quando é assim, nós precisamos nos lembrar que as causas das aflições não estão apenas nesta reencarnação. Elas vêm também de reencarnações anteriores. Quando nós olhamos aqueles que nós podemos chamar de desgraçados, né? O que seriam esses? Desgraçados no sentido de nascer sem a graça da saúde. Né? Às vezes nasce com uma dificuldade enorme, que a gente olha, mas por quê? Por que um nasce fisicamente tão perfeito e o outro nasce tão debilitado? Isso só se explica com base na lei de causa e efeito, com base nas reencarnações. Todo efeito tem uma causa. Então, tudo aquilo que a gente vê acontecendo, vai existir uma causa, esteja ela nessa reencarnação ou em uma reencarnação passada. As aparências podem enganar, principalmente aqueles que ignoram a lei divina. Então, muitos podem olhar e falar, não, mas não tem nada, né? Não é possível, está errado nessa situação. Ou até mesmo, alguns podem estar sofrendo ali em silêncio e a gente achar que ele está bem, né? Quantos casos a gente vê, alguém chega e conta que uma pessoa se suicidou. Nossa, mas não parecia uma pessoa que estava tão bem, ninguém percebia nada. Por quê? Porque havia um sofrimento muito grande interiormente, né? Então, muitas vezes as aparências nos enganam. Por isso que é bom a gente parar de julgar. Então, olhando nessa questão de causa e efeito, aquele que numa reencarnação passada foi duro e desumano para com seu próximo, para com seus funcionários, o que ele vai sofrer como efeito disso? Ele vai passar a ser tratado nessa reencarnação duramente e de forma desumana. Para quê? Para que ele possa sentir na pele o que é fazer isso com o outro, né? Com o seu irmão. O orgulhoso, em reencarnações passadas, ele vai nascendo numa condição humilhante, para poder, como diz, baixar a crista, né? Para desempinar o narizinho. Se ele foi avaro ou egoísta, ele vai nascer privado do necessário. Ele era avaro, guardava o dinheiro só para ele, né? Vai nascer privado do necessário. Mau filho, a tendência é que tenha filhos maus, para sentir na pele o que é ter feito com seus pais em outras encarnações. Agora, precisamos nos lembrar sempre, né? Quando a doutrina espírita nos dá essas explicações, nós estamos falando de possibilidades, nunca de regra geral. Um cuidado muito grande que nós temos que tomar dentro do movimento espírita é que normalmente a gente tem uma tendência assim, a gente vê uma situação, tá daquele jeito, então é porque lá no passado fez isso, isso, isso. Não existe regra geral. Pode ser que tenha feito, mas pode ser, a causa pode ser outra. Pode ter escolhido até como uma prova. Lá na Revista Espírita, de agosto de 1864, tem uma comunicação lá que nos dá uma oportunidade de reflexão num comportamento que a gente
tem presenciado aí dentro por parte de alguns, né, no movimento espírita. Um espírito chamado Julienne Marie, a Mendiga. Esse é o título que consta lá na revista. O médium, o Sr. Albert. Esse espírito, essa senhora havia desencarnado, pensava-se que ela havia cometido suicídio, e esse médium sentia uma presença ali, e aí foi permitido que ela se comunicasse através dele. Primeiro ela explica que ela não havia suicidado, que ela desencarnou no momento certo. A única coisa é que onde ela estava caminhando era uma encosta próxima a um rio, a um lago, tinha água embaixo, e quando ela caiu, o corpo rolou e foi parar na água. Então ela não se atirou na água. Quando o corpo caiu na água, já estava sem vida. Ela agradece muito esse médium, porque fala que durante a reencarnação dela, naquela vida de mendicância, de doença, ele foi alguém que deu muita atenção para ela, que sempre possível ele a auxiliou, ele a acolheu. E aí ela conta por que ela teve aquela vida tão difícil. Em reencarnações passadas, ela tinha muito dinheiro, ela era rica. E o que ela fazia com aqueles que não tinham, com os mendigos? Ela humilhava, ela desprezava. E aí, no caso dela, ela mesma escolheu vir nessa reencarnação, nessa condição. De passar uma reencarnação sendo humilhada por parte de muitos. Foi uma escolha dela. Então, quando nós olhamos para uma situação assim, nós precisamos olhar para situações semelhantes que a gente vê na sociedade atual, porque às vezes a gente vê alguém falando assim, não, tá na rua porque quer, tá na miséria porque quer, porque quem quer sair se esforça e sai. Será? Porque alguns vieram com uma prova ou com uma expiação de passar pela dificuldade para poder valorizar e sair dela. Então vamos imaginar, numa reencarnação passada, eu não valorizei as posses que eu tinha. Aí eu venho com uma dificuldade, vou ter que lutar para conseguir e aprender a dar valor. Mas a quem veio igual na situação dela? O espírito tem consciência de que ele se encontra naquela situação porque ele pediu, porque ele quer passar uma vida toda. Se ele sair antes, se lá na juventude dela ela tivesse saído, ela não teria cumprido aquilo que ela mesma quis, que ela escolheu. E aí ela teve os dois lados, né? Ela foi muito humilhada por muitos, mas ela teve as ações do bem através de pessoas como esse médium, que a acolhia, que dava atenção, que cuidava dela. E aí ela fala para ele, né? Que ela sempre, ela e espírito, estava sempre próxima dele, sempre auxiliando como quando ele estava praticando o bem. Então, é uma reflexão para aquilo que nós temos feito em relação a esses nossos irmãos que passam por situações semelhantes. Quando nós olhamos para a pluralidade dos mundos habitados, que a gente sabe que existem diferentes tipos, né, diferentes classes, nós precisamos lembrar que a Terra, na condição de mundo de expiações e provas, é exatamente o lugar onde a gente vai ver toda essa mistura de situações. Aqueles que parecem estar sempre numa facilidade, outro num sofrimento. Faz parte de um planeta de expiações e provas. Podemos observar também que quando se trata de um espírito endurecido,
e que ele está lá desencarnado, aquilo que ele vai passar aqui é praticamente uma imposição para ver se quebra aquela casca dura, né? Aquele coração endurecido. Já os espíritos penitentes que reconhecem os seus erros e querem reparar, se arrependem do que fez, eles podem ter escolha da prova ou até mesmo da expiação. As expiações do passado muitas vezes podem ao mesmo tempo servir como prova em relação ao futuro. Então aquele que teve a oportunidade de escolher, que já está na linha do arrependimento, aquela expiação tanto serve para reparar aquilo que aconteceu lá no passado, como já pode estar na condição de uma prova para o futuro. Olha, eu consegui passar bem por esse tipo de situação, passar com resignação, com aceitação. É claro que não é uma resignação nem uma aceitação passiva, né? De se acomodar, então tá, então já que é assim, ó céus, ó vida, eu vou ficar aqui os anos que precisar e não vou tentar fazer nada. Não, é uma resignação, é uma aceitação ativa, em que a pessoa vai fazer a parte dela, né? Naquela linha do ajuda-te e o céu te ajudará. E aí, se ela cumpriu bem isso, ela já está provando para ela mesma de que ela está apta para lá na frente passar por situações como aquela que a levou ao erro lá no passado. Aí Kardec coloca, né, esse pedaço de texto aqui: rendamos graças a Deus em sua bondade, que em sua bondade faculta, né, possibilita ao homem reparar seus erros e não o condena de forma irrevogável por uma primeira falta. Aquilo que nós comentamos com relação à misericórdia divina, né? Ele nos concede oportunidades. Então, sejamos gratos por essas oportunidades que o Pai nos oferece. Então, existe a expiação à prova por escolha voluntária, como foi citado anteriormente, e o remédio ele vai ser sempre proporcional à gravidade da enfermidade. Se a causa lá no passado, né, foi um ato muito grave, esse remédio tem que ser mais amargo, tem que ser mais forte. Não pode ser um remedinho, né, porque senão não vai curar, não vai resolver a situação. Normalmente, quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade com muita revolta, há uma tendência de que aquilo ali seja uma expiação. Foi algo imposto àquele espírito. Ele não estava em condição de escolher. Por isso que essa tendência à revolta, na maioria das vezes, né? Nunca generalizando. E quando a pessoa se comporta de forma resignada diante daquilo, da dificuldade que ela está passando, normalmente isso decorre de uma escolha que ela fez. Então o espírito vem consciente de que foi ele que pediu para passar por aquilo. Então, se nós olharmos, né, se nós compreendermos essa questão dos motivos das aflições pelas quais nós passamos, todos nós passamos, não podemos nos esquecer que aqueles que momentaneamente estão passando por uma vida muito tranquila, pode até ser que, em função da misericórdia divina, ele ainda não está preparado para reparar o que fez lá no passado. Não significa que lá no passado fez tudo certinho e agora está aqui na boa vida, né? Não está preparado ainda. Precisa de tempo. Não existe uma regra que, quando nós estamos passando por uma situação, que nós estejamos expiando algo que nós fizemos na última reencarnação. Isso pode ser lá de umas 3, 4 reencarnações anteriores.
a gente pode estar pagando de forma parcelada, que a misericórdia divina permite, aquele débito que nós contraímos à vista em uma outra reencarnação. Depende da condição de cada espírito. Sabe aquela frase, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos? Muitas vezes, para poder carregar o fardo pesado que vai reparar o seu passado, ele precisa primeiro fortalecer um pouco mais seus ombros. Então, que tenhamos sempre isso em mente. Se existe a lei de causa e efeito, significa o quê? Que nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos. Aquilo que nós plantamos no passado, seja em outra reencarnação, ou mesmo na reencarnação atual, não tem jeito da gente querer colher algo diferente. Se eu semeei abóboras, semente de abóbora, eu não vou querer colher arroz, colher milho. Colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Então, que nós possamos estar conscientes de que o que está acontecendo conosco hoje, que pode ser algo não agradável, é a colheita da semente do passado. Mas que nós não nos esqueçamos jamais que ao mesmo tempo que a gente colhe aquilo que nós já plantamos, nós temos a oportunidade a cada momento de lançar novas sementes na terra, na nossa terra, que são as sementes daquilo que a gente quer colher lá no futuro, lá na frente. Então, se nós queremos colher coisas boas lá na frente, a gente precisa estar muito atento às sementes que nós estamos lançando à terra neste momento. São as duas oportunidades, né? A oportunidade de reparar, mas a oportunidade de começar a construir o futuro, de estabelecer a trajetória para onde nós queremos estar no futuro, a médio prazo, a longo prazo, depende. Porque onde nós estamos hoje é consequência de uma trajetória que nós estabelecemos em algum momento do nosso passado. Então, que tenhamos essa consciência. Podemos ter dúvida de como estabelecer a nossa trajetória, podemos ter dúvida de que tipo de semente que nós temos que semear. Se nós tivermos dúvida, nós temos um roteiro muito seguro para isso. Se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Se nós observarmos atentamente tudo que nós temos dentro do Evangelho e nos esforçarmos para colocar em prática esses ensinamentos, com certeza nós estamos lançando novas sementes para que tenhamos boas colheitas lá na frente. Nós estamos criando uma nova trajetória da nossa vida, para que a gente possa chegar numa outra condição, estar num planeta de regeneração, depois, bem lá na frente, né? Mundos felizes. E ele não exige digamos, esforço intelectual para que a gente possa compreender. Os espíritos são muito claros ao nos dizerem que tem pessoas praticamente iletradas que conseguem ler o Evangelho e compreender a essência da mensagem e colocar em prática. Então, esse roteiro se encontra à disposição de todos nós. Que possamos tê-lo sempre à mão, buscar sempre ali um auxílio para a nossa caminhada. Esse foi o estudo, né, que foi preparado para compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite que foi feito, a oportunidade, e que
Jesus possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos estar atentos, né, à sua mensagem, e principalmente para que nós possamos nos esforçar no nosso dia a dia para colocar essa mensagem, esses ensinamentos em prática. Muito obrigado, boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça sempre conosco. Pegadas de Deus. Se em sua vida existe dores e conflitos, busque o bálsamo do infinito através da oração. Todo aquele que erra e se redime, por maior que seja o crime, consegue o perdão. Se as pedras lhe causam ferimentos, é que às vezes o sofrimento faz parte da lição. Se uma folha se desprende do galho, não é pelo peso do orvalho, é pela força da razão. Deixe o amor iluminar sua caminhada e verá outras pegadas seguindo os passos seus. Verá que mesmo nos momentos de espinhos, você nunca está sozinho, ao seu lado existe Deus. Se as pedras lhe causam ferimentos, é que às vezes o sofrimento faz parte da lição. Se uma folha se desprende do galho, não é pelo peso do orvalho, é pela força